vocês, para o Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A Bíblia diz assim: como crerão se não há quem pregue? Tá? É uma ordem que Jesus deu. Só que a gente está vivendo tempos difíceis. A Bíblia diz tempos trabalhosos. Tá? No final dos tempos, a Bíblia diz assim: vão tampar os ouvidos para não ouvir a verdade. Irão se desviar da verdade para dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tá? Então, se você ler a Bíblia, se você realmente crê nesse livro, você nunca vai ser enganado, porque você vai ter uma fé verdadeira. Tá? A fé vem pelo ouvir, mas a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Tá? A fé não é simplesmente você falar: eu acredito em Deus. A Bíblia diz que até os demônios acreditam em Deus e tremem. Tiago 2,19. Então acreditar em Deus, até o diabo acredita, né? O diabo, quando viu Jesus, falou assim: eu sei quem tu és o Cristo, filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Salvador do mundo. Tá? Então o diabo sabe quem é Jesus, e isso aí não muda nada. Ele está condenado ao inferno. A Bíblia diz: a fé é um dom de Deus, e quem dá essa fé é o Espírito Santo. Se você não se arrepender, se você não se converter, você não recebe esse dom. Sem arrependimento não existe remissão de pecado. E para que Deus habite na pessoa, os nossos pecados precisam ser purificados, lavados no sangue que foi derramado na cruz. Tá? A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Tudo que nessa vida passa, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Pela vida eterna. Jesus falou: a promessa que eu tenho para vocês é a vida eterna. Amém? Deus abençoe. Faltou rastreio. Obrigatório nas dependências da Secretaria. É o nome aqui da... para vocês, a paz do Senhor Jesus. Jesus falou assim: examine as Escrituras, porque nela você vai encontrar a vida eterna. São elas que de mim testificam. Tá? João 8,32, Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Como que você vai conhecer a verdade? Só se você tiver sede. Tá? Jesus, ele termina o livro do Apocalipse falando assim: quem tiver sede, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Mas se não tiver sede da verdade, não vai adiantar nada. Pilatos estava cara a cara com Jesus, e Pilatos perguntou: o que é a verdade? Não é o que é a verdade, é quem é a verdade. O mundo vive de mentiras, o mundo vive de fantasia, né? Maior prova é esse carnaval aí absurdo. A pessoa botando uma máscara, botando uma fantasia, querendo viver outro tipo de música, é outro tipo de vida. Ou então vivendo em mundo virtual, de cinema, novelas, redes sociais. Toma cuidado, a vida é real, e mais real ainda é o inferno. Jesus falou que foi criado para o diabo e seus anjos, e aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Por isso que Jesus fala: necessário é nascer de novo. Não basta ser evangélico. Até o diabo é evangélico hoje, né? Até o diabo virou pastor de igreja hoje, de tanta mentira que tem na terra. Mas nascer de novo é você morrer para o mundo. Você morreu para si mesmo, e o Espírito Santo vem habitar em você e faz de você uma nova criatura.
Olha, antes da pandemia, era um suicídio a cada 40 segundos. Imagina agora. Fome. Imagina o que tem de fome hoje. Peste. Quantas pessoas não estão morrendo doente em cima de uma cama? O mundo jaz do maligno. O mundo não está assim por causa de Deus. O mundo está assim porque abandonaram a Deus. Romanos 1:28 diz: visto como não se importaram de terem conhecimento de Deus, por isso Deus os abandonou. Isso mesmo, moço. As suas paixões. Tá? A gente tem que ouvir o Evangelho, tem que seguir a verdade, porque essa vida aqui passa. Bora. Colabore com a atividade social de sua. Pega um trem. Não sei que estação que é. Oi? Acha que tem mais duas. Pega aqui na outra cara. Bom dia. Ah, é pra lá. Pra lá. Mas eu já peguei esse trem. Esse. Acho que não, né? Acho que não vai dar muito legal. Leia a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E tudo quanto está escrito nela, Jesus falou: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Tá? A Bíblia diz: o homem natural, o homem que nasceu do pai, nasceu da mãe, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque parece loucura, não pode entendê-las, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. A Bíblia diz assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura. O mundo pula no carnaval, o mundo atrás de futebol, atrás de Rock in Rio. E o que faz um crente largar tudo isso e sair pelo mundo pregando o Evangelho? Loucura. Não para ganhar dinheiro, né? Porque a religião é uma causa de grande lucro, diz a Bíblia. Muita gente prega Evangelho para ganhar dinheiro, mas você abandonar tudo, Jesus falou assim: quem não deixa pai, mãe, filho, tudo por amor de mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Porque a salvação é pessoal. A salvação é entre você e Deus. E o único que pode te salvar é a mensagem do Evangelho: que Jesus morreu, ressuscitou, o sangue dele foi derramado para a purificação dos nossos pecados, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que é o selo da nossa redenção. Tem muito evangélico por aí que não sabe nem o que é Espírito Santo, só frequenta igreja, né? Pessoas por aí, filho, pensando que frequentar uma igreja uma vez na semana vai ser salvo. A salvação não vem de obras. Somos salvos pela fé, diz a Bíblia. Mas a fé é um dom de Deus. A fé não vem das obras, a fé é um dom de Deus. Se a gente não tiver uma fé verdadeira, filho, nós somos hipócritas. Estamos enganando a nós mesmos. Não tem outro caminho. Jesus é o único que ressuscitou, o único que subiu ao céu. A Bíblia diz assim: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu de lá. Nenhuma pessoa entrou no céu ainda. Sabia disso? Porque todos estão mortos, aguardando o dia da ressurreição. Para entrar no céu você precisa do corpo, e Deus vai ressuscitar o corpo, tá? Por isso que a morte é um prêmio para o crente. É um prêmio. Por isso que o apóstolo Paulo falava assim: não vejo a hora de partir e estar com Cristo. Nossa, não sei como
dia para vocês. É uma mensagem do Evangelho para vocês. O Evangelho é poder de Deus e sabedoria de Deus. Tá? A Bíblia é a palavra de Deus, porque foi dita por muitos profetas, muitos apóstolos, e mataram eles. Jesus falou assim: esse mundo me odeia. Por que será? Curou tantos doentes, curou paralítico, curou cego, curou leproso, ressuscitou morto. Por que será que esse mundo odeia ele? A Bíblia fala que ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tá? É a única fé, filho, que vai poder salvar o homem da condenação do inferno. Infelizmente, as pessoas acreditam mais numa Rede Globo, que vai falar para você ser tolerante e religioso. Não, Deus não é tolerante e religioso. Deus é a verdade. O Espírito de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E vai ser triste para o ser humano descobrir isso quando ele chegar diante de Deus e Jesus está lá sentado no trono, como aqueles que o rejeitaram. Já pensou a cara de Pilatos? Já pensou a cara do rei Herodes? A cara do faraó? A Bíblia diz que todos estão aguardando o dia da ressurreição. Ninguém subiu ao céu, ninguém entrou no céu, só Jesus. Porque ele ressuscitou. Para entrar no céu precisa do corpo. Ele ressuscitou, voltou no mesmo corpo, e aí ele conseguiu entrar, porque ele venceu a morte. É um mistério. A Bíblia diz que Jesus Cristo é um mistério que estava oculto no Velho Testamento, mas que foi revelado pela igreja. Por isso que a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus compreende as coisas de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus nunca vai entender a Bíblia, nunca vai entender a pregação do Evangelho, porque o coração dele está no mundo, o coração dele está nas coisas terrenas, e a vida passa. Um rico perguntou para Jesus, falou assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Quanta gente buscando a riqueza, né? Todo dia você vai numa lotérica pagar uma conta, aí você vê um velhinho de 80 anos fazendo uma fé na loteria para ver se fica rico. Para quê? Para casar com uma novinha de 20 anos? O que ele quer? Comprar uma Ferrari com 80 anos? Será que ele não caiu na real? Que ele está mais perto da morte do que nunca? Que ele vai passar para outra vida logo? O rico chega para Jesus e pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus fala assim: você guarda os mandamentos? Você já observou os 10 mandamentos ali? Ah, eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas Jesus falou assim: falta uma coisa. Era o 10º mandamento, que fala assim: não cobiçarás. Aí Jesus fala assim para ele: olha, se você realmente quiser ser salvo, vende tudo que você tem e dá o dinheiro aos pobres. Depois você vem e me segue. Jesus não pediu dinheiro para construir Vaticano. Te garanto para você. Deus não está nem aí com construir Vaticano. Ele falou para nós juntar tesouro na terra. Por que inventaram o tal de Banco do Vaticano? Deus não está nem aí com esse templo de Salomão do Macedo. O templo foi derrubado. A Bíblia diz que o templo do Espírito Santo hoje somos nós. O sacrifício para Deus é a nossa vida que a gente vive aqui. Isso é culto. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aqui está com a Cituba, né? É, estão chegando. Oi. Tão fresquinho dentro do trem. Chegamos. Tá vendo, irmãos? Deu para pregar um pouquinho dentro do trem. Maravilha. A correria, né, Raquel? Mas deu para pregar. Glória a Deus. Agora ele vai para casa do irmão Kaique.